Fala nação, tudo beleza? Antes de começar o vídeo, queria só pedir a vocês que curtem o nosso conteúdo, que façam algo bem importante que vai nos ajudar muito, que seria se inscrever em nosso canal, ativar o sino para não perder nenhuma novidade, deixarem um like para o YouTube entender que vocês curtiram o vídeo e querem continuar recebendo conteúdo como esse, e por fim, que vocês comentem também o que vocês acharam. Isso vai contribuir bastante para o crescimento do nosso canal e para a gente continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Feito isso, vamos pro vídeo. Que já há alguns anos estão rivalizando nos campeonatos. Vamos ouvir personagens dessa partida. A expectativa sempre é chegar para brigar por títulos. Palmeiras é uma equipe grande, a gente já provou no ano passado, tem provado também nessa temporada, a gente está brigando por tudo. Então acho que é mais um campeonato que a gente vai brigar por título, mais um campeonato que a gente vai entrar motivado e com pensamento vitorioso. É um confronto direto, porque a gente sabe que lá no fim essas duas equipes vão estar em cima da tabela, então jogo grande sempre é muito importante, é muito gostoso jogar, então acredito que vai ser um grande jogo e que a gente possa conseguir esse resultado positivo. Com certeza, a precisar de todo o elenco, todos os jogadores 100%, todo mundo focado, sabemos que é um campeonato muito longo, então você vai ter jogos em casa, fora, cada 3 dias, capaz que aí tem jogadores que não vai conseguir jogar, então é fundamental todo mundo estar 100% para ajudar a mais um ano buscar um título tão importante. É mais um jogo difícil, né? No Brasileiro você não pega um time fácil e vamos estrear contra um grande time como o Palmeiras em casa, a gente tem que começar com o pé direito com 3 pontos. Tá aí, então, a gente vendo já essa super rivalidade na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Tem a parte boa, porque a gente vê os times completos, né, Antero? Porque depois a gente não sabe como é que esses times estarão durante o Campeonato Brasileiro. Serão times durante muito tempo desfalcados pelas seleções. Então a gente tem uma final na primeira rodada, é mais ou menos isso? Olha, puxa vida, eu preferia ver esse jogo bem mais pra frente. Mas eu também. São essas combinações que a gente tem muitas vezes nas competições. Porém é o seguinte, olha, vamos lá. Nós estamos nos baseando pelo retrospecto das últimas temporadas, com o crescimento evidente de Flamengo e de Palmeiras, né? Ambos chamando a atenção, tendo as principais conquistas. Tá bom. Só que, às vezes, não é o que acontece. Né? A gente poderia ter tido um São Paulo e Flamengo decidindo o título brasileiro, sendo a decisão se o São Paulo não tivesse perdido o fôlego na reta final do Campeonato Brasileiro de 2020. Às vezes, sei lá, uns anos atrás, vamos pegar 2016, pronto, Internacional, que começou bem o Campeonato Brasileiro, a gente poderia supor que um Inter e Palmeiras, que foi crescendo, pudesse ser a decisão do brasileiro. Não foi. Quer dizer, de certa forma até foi, eu estou lembrando que foi no segundo turno, mas de uma forma estranha. Foi um jogo em que o Palmeiras ganhou, consolidou, ficou ali bem pertinho do título, mas o Internacional estava caindo. Então, naquele ano, se o Palmeiras perdesse pontos para o Internacional, ele teria a sua caminhada para o título prejudicada. Então, não é isso que eu imagino que vai acontecer esse ano, não. Os dois serão ali, né, estarão na parte de cima da classificação, muito provavelmente, Flamengo e Palmeiras. Mas que às vezes a gente supõe que esse jogo seria a decisão, pode não ser, dependendo do que os dois fizerem no campeonato. Mas, por aquilo que tem mostrado, acho que seria interessante essa partida ali, pela 9ª, 11ª rodada, ficaria muito legal. Porém, se um dos dois perder, né, eu vejo neste momento, se você me perguntar para não ficar em cima do muro, você fala assim, até só pode ter um palpite, não tem coluna 1, 2, X e 2, é uma só, qual é? Para mim seria 1. Vejo o Flamengo, pelas circunstâncias, até como favorito. Só que terá, se o Palmeiras perder, 37 rodadas para descontar uma eventual derrota. Por quê? Para encerrar o meu comentário. Porque um campeonato de pontos corridos, isso eu aprendi desde garotinho, quando eu via mestre Oswaldo Brandão, quando os estaduais eram importantes, ele falava, campeonato você ganha em cima dos pequenos, porque grande rouba ponto de grande. Levando para campeonato brasileiro, em que há muitos times grandes,
O Campeonato Brasileiro se ganha em cima dos times que estão em fase ruim, da metade para baixo da classificação, independentemente da história que eles tenham. Então, não perdendo pontos para aquela turma, principalmente em 14º, 5º, 20º lugar, porque lá em cima sempre tem um ganha e perde pontos enorme. Então, se tiver um perdedor amanhã, não deve ficar preocupado na sua caminhada para o título, se chegar, né, ao título. Ô Zé, outro dia nós conversávamos também em um Sport Center, os números do Palmeiras como visitante são bons, esse Palmeiras do Abel tem mais de 80% de aproveitamento como visitante, normalmente pela forma de jogar, né? Você espera que o dono da casa tenha mais a bola e o Palmeiras, com essa transição rápida, com esse contra-ataque que tem sido uma característica muito forte desse time do Abel, acaba fazendo gol, matando o jogo, enfim. Você acha que pode ser essa também um pouco a tônica dessa partida de amanhã? Pode ser assim que o Palmeiras pode surpreender também o Flamengo? Eu acredito que sim, Glaucio, eu acredito que sim. Essa forma de jogar do Palmeiras, eu acho que é aquela mais confortável para o Abel, né? O Abel encontrou nesse jeito de jogar e quando ele coloca determinados jogadores, especialmente, por exemplo, Felipe Melo, ali na cabeça de área, é justamente para ter esse tipo de jogo, porque com a entrada do Felipe Melo, o time, naturalmente, ele não fica espaçado, né? Porque o Felipe chama todo mundo para o lado dele e todo mundo sabe que tem que voltar para fazer essa marcação e aí diminui, né, o espaço entre as linhas e fica especificamente um time pronto para o contra-ataque com o Rony e com o Adriano ali na frente e essa ligação feita pelo ou passe direto do Felipe ou até mesmo o Rafael Veiga chegando, né, junto ali com esses dois atacantes. Então acho que se realmente o Palmeiras entrar com essa formação, naturalmente o jogo vai ser assim, o Palmeiras se defendendo e saindo no contra-ataque, e até porque o Flamengo tem a tendência também, né, pela característica do jogo, pela característica dos seus jogadores, a forma como pensa o seu treinador, de ficar com a bola nos pés, de ter a posse de bola, de criar as jogadas. Então nós teremos aí provavelmente vou simbolizar, né, talvez um ataque contra a defesa, né, que deve permanecer, deve ser o jogo de amanhã por conta dessa característica de ambas as equipes. Mas eu vejo um Palmeiras com uma necessidade de jogar mais. Eu acho que o Palmeiras não pode só ficar jogando no contra-ataque. Deu certo, mas você pode ter um plano B para determinadas circunstâncias. Por exemplo, qual a equipe que conseguiu marcar o Flamengo em cima? Né, lá em cima, não deixar sair pressão, né, até porque o time do Flamengo não está redondinho, não é um time que tá jogando como música, como foi há uns 2 anos atrás, na época do Jorge Jesus. É um time que tem seus problemas, é um time que tem a insegurança dos seus zagueiros, é um time que no meio-campo tem um jogador que a gente não sabe o que vai acontecer, se vai sair, se não vai, a impressão que dá é que a cabeça está meio dividida, né, e aí o Gerson, eu falo especificamente do Gerson, né, você não sabe qual vai ser o tipo de comportamento dele, porque dentro da cabeça do jogador existe a necessidade de mostrar para quem está fora que não está com a cabeça longe, que está jogando, então eu tenho que jogar bem. Ele mesmo coloca uma pressão dentro da sua performance, né, que acaba atrapalhando. Então o Flamengo existe esse desequilíbrio, né, e o Palmeiras poderia se aproveitar disso, mas pelo comportamento do Abel e pela forma como ele arma suas equipes contra esses times que tem essa característica, eu não vejo. Eu vejo como você falou, Glaucio, vai ser um ataque contra a defesa, né? O Palmeiras tentando jogar no contra-ataque e o Flamengo com a bola nos pés. Zé. Mas, ao mesmo tempo, a gente fica vendo, Antero, e lembrando também de como foi o jogo da Supercopa do Brasil, né? Que foi um jogo aberto e, inclusive, a gente olhando para um Palmeiras que a gente não via jogar daquela maneira. Um Palmeiras, inclusive, não jogando tão reativo, mas jogando para frente mesmo, atacando o Flamengo em muitos momentos. Você imagina que o Palmeiras, por jogar com o Flamengo e o Super Flamengo, pode jogar dessa maneira também? E outra coisa, é aquele jogo também para a torcida ficar olhando e dependendo do resultado, tome pressão para o treinador daqui, tome pressão para o treinador dali, né? Porque a gente sabe que o Rogério Ceni, principalmente mais do que Abel, gosta de ganhar uma pressão. Gosta não, coitado, só recebe pressão. Mas o Abel também tem recebido muita. Tem, mas olha, a gente não sabe também, a reação de torcedor é um tanto imprevisível. Eu falei que o time que perder não deve entrar em desespero, porque tem 37 rodadas e está para se recuperar e está lutando contra um time da parte de cima. Mas, assim, talvez pressão ainda é mais resistente ao Rogério Ceni do que a torcida do Palmeiras. A torcida do Palmeiras é corneta.
Isso aí não tem problema nenhum, o torcedor do Palmeiras é assim mesmo, é corneteiro. O cara quando nasce fala, é palmeirense? Então tem que cornetar. Mas a torcida do Flamengo, a gente percebe que há ainda uma rejeição, há uma resistência ao Rogério. Talvez por isso, sei lá, se o Flamengo perder, ele possa de novo ver muita gente reclamando, dizendo, esse não é o técnico para o Flamengo. Quer dizer, ele vai ter de superar muita resistência e ganhar muitos títulos para mostrar que é técnico para o Flamengo. O que eu queria falar para vocês é o seguinte, olha, o Flamengo de agora não é aquele Flamengo tão, sabe, aquela sinfônica de 2 anos atrás, mas ainda é uma banda que dá uma retreta legal. O Palmeiras, nos seus melhores jogos, quando a gente cita assim, cite 2 jogos em que o Palmeiras foi espetacular, foi muito bem. A gente logo vai falar no River, lá em Buenos Aires, e o jogo contra o Flamengo, esse da Supercopa. Realmente, foram 2 jogos muito bons do Palmeiras. A gente fala, nossa, olha só, esse grupo tem capacidade realmente de jogar e muito bem diante de adversários importantes. O que eu vejo, Zé, não sei se você concorda, o Palmeiras pode, no conjunto, sabe, até superar o Flamengo. Mas eu vejo assim, o Flamengo com jogadores que individualmente, mesmo quando a coisa não está muito boa, poderem decidir. De repente, um Everton, um Gerson, sei lá como é que está a cabeça dele, é o Gabigol, é o Bruno Henrique, que está um pouco aquém ainda, é o Arrascaeta. Então eu vejo o Flamengo assim, com algumas individualidades, que de repente, num lance genial, e resolve. O Palmeiras vejo um pouco menos. Talvez a força até no conjunto ele possa se superar. Então por isso quando eu falei assim, vejo, dar um palpite eu daria seco no Flamengo, mas não significa que estou desdenhando e desconsiderando a capacidade do Palmeiras, longe disso. E a gente segue com o Sport Center.